Aleluia, glória a Jesus. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspes e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de linho são a glória de nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Aleluia, glória a Jesus. Mais um dia de bênção, um dia de vitória. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus queridos seguidores. Vocês têm sido uma bênção neste canal. Todos os comentários que eu recebo de pessoas de tão longe, de outros estados, que me enviam mensagem de vitória, de cura, de maravilha. E alguns deles falam quem é que enviou. São amigos, são irmãos, são parentes. E eu tenho orado às madrugadas. Eu apresento detalhadamente aquele nome que eu vejo no comentário e eu falo com Deus, para Deus abençoar. Hoje pela manhã foi uma oração poderosa para os angustiados e oprimidos. Amém? O que é que nós temos hoje para, nesse dia tão abençoado, esta noite abençoada e nesse dia abençoado? Glória a Jesus. Nós temos aqui o Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, um povo bárbaro. Judá ficou sendo o seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Glória a Jesus. Todos conhecem a história do povo de Deus que saíram do Egito milagrosamente. Vocês sabem o que é uma geração, um povo habitar dentro do Egito? Isso aí, vamos falar quase 4.000 anos atrás, 3.000 e poucos anos atrás. Habitar dentro de um país, naquela época, país pagão, não reconhecia Deus, o Criador, não adoravam a Deus verdadeiro, não se prostravam. Ali o que prevalecia era a idolatria, a ideologia e as filosofias deles. Foi justamente lá que entrou Jacó, entrou com a sua família. A Bíblia diz que ali entrou 70 pessoas de uma família. 70 pessoas, 70 crentes. Pessoas que, na verdade, confessavam a Jesus como Senhor, criam, na verdade, do Deus poderoso e Criador do mundo, da terra e dos seres humanos e dos animais. Era o povo de Deus. Esse povo entrou ali, mas eles não podiam se contaminar com nada dali. Só que os anos foram se passando. Aquela geração terminou, veio outra geração. E quando Moisés tirou aquele povo, a Bíblia fala de 600 mil. 600 mil israelitas. Só que a Bíblia só dá nome de homem, não fala crianças nem mulheres. Então, segundo alguns teólogos, dizem
2.600.000, 2.800.000. Vamos ficar aqui como 2 milhões entre crianças, mulheres e homens. Entrou 70 pessoas somente. Veja como que proliferou, como que cresceu, como que, enfim. Eles ficaram lá 430 anos. Uma geração foi gerando outra, porém aquela geração não estavam na sua pátria, na sua terra de origem. Isso se deu lá atrás, na entrada da família. E é interessante, isso começou por José, Jacó foi para lá, a família, e agora em mais de 2 milhões, quando Moisés tira eles para Canaã. Todo mundo conhece essa história, tem filmes aí, e não é bem, não é a história que eu estou querendo passar aqui. Eu estou resumindo. Eles saíram após serem angustiados, oprimidos, quase que abusados das mãos de obra deles. Eles trabalhavam com muito fervor, mas não era a pátria deles. Eles tinham lembranças lá dos antepassados, lá das outras gerações. Eles tinham lembrança do Deus de Abraão, que era o avô, era o tataravô, bisavô, tataravô. A história, ela ia andando de geração para geração. Mas eles não podiam, ali no Egito, cultuar, adorar. Eles tinham lembranças. Agora, você há de convir comigo com uma pessoa que fica num lugar que não fala a língua sua de origem espiritual, a origem cristã, que não tem os seus costumes, tudo é diferente, e sabendo que não tem ali a pátria deles, não tem a bandeira deles, mas já os anos se passando, o que acontece é isso aqui, ó, começa assim a entranhar, e quando se entranham, não tem como. O que eles faziam, a maneira que era o Egito na época, as piores idolatria, até mesmo de adorar animais, adorar vaca, boi e outras coisas, adorar bezerros, sacrificar, e de repente aquele povo foi caindo no esquecimento de Deus. Quanto mais eles iam esquecendo de Deus, mais eram explorados em todas as áreas. Mas a Bíblia diz uma coisa forte. Eles não aguentavam mais. A Bíblia diz que toda oração que é feita no momento da angústia, você consegue a sensibilidade de Deus. Você consegue aqui em Deus mexer nele, porque ele é amor. Aquele povo clamou com angústia. E na angústia daquele povo, Deus ouviu o clamor deles. Glória a Jesus. É importante você, nas angústias, no desespero desta vida, nos piores momentos que todo ser humano passa neste mundo, não esqueça do seu cantinho reservado de oração, seu lugar totalmente especial de busca, de oração. Ali você tem que estar concentrado, porta fechada. Você a sós com Deus. É interessante que a fé, Deus reputa a fé em justiça. Só o fato de você entrar num quarto. É interessante que se você entrar em um lugar, é interessante quando você ora, você glorificando, dizendo glória a Jesus,
bendito é teu nome, louvado é o Senhor. Isto chama-se adoração. Você não está vendo, você está só glorificando. Agora imagina uma pessoa que não tem nenhum conhecimento o que é um homem orar, o que é o ser humano orar a Deus. E essa pessoa sem nenhum conhecimento ficar olhando por uma brechinha, você dentro daquele quarto, e você falando um assunto. Porque eu disse agora, você adorando, é normal você olhar para uma pessoa e ver a pessoa adorando. A pessoa glorificando. Mas agora a pessoa está com um assunto. E você aquela pessoa que está ainda sem o conhecimento básico de como Deus atende, como a pessoa fala com Deus, aquela pessoa fica do outro lado, olhando uma brechinha e fala, não estou entendendo, não tem ninguém lá dentro. E ele está contando um assunto. Ele está dizendo, Senhor, eu preciso do teu socorro, porque aquele assunto lá, meu Deus, tu sabe o que é que aquele homem falou, ele vai me prejudicar e eu quero teu socorro. Então, a pessoa que não tem a experiência, o que é uma oração, fica sem entender com quem ele está falando. Porque glorificar é uma coisa, todo mundo já sabe, está louvando a Deus. Mas ver você falar um problema, um assunto com detalhes, sem ver, olha assim, é só você e Deus, a pessoa fala, não sei não, e está com algum problema, mas não é. Graças a Deus que além da gente orar, sem precisar de apalpar nada, e nem precisar de ver, enxergar nada, imagem, nada, para ter segurança naquilo, não precisa, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Jesus disse, aquele que guarda a minha palavra, aquele que ama a minha palavra, eu e o Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Se ele faz morada, ele está dentro da gente. Então, em alta reverência, a gente se prostra e começa a orar. Mas a gente sente já a plena convicção com quem estamos falando. Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E ainda a Bíblia diz lá em Romanos, que quando a gente começa a chorar diante de Deus, desejando a graça, desejando a unção do céu, a Bíblia diz que o Espírito Santo se aproxima e ele geme, um gemido inexprimível. Ele geme junto com o crente, com o cristão que está orando, chorando. Ele geme. Eu pergunto, será que Deus aguenta isso? Ver o servo dele, a serva dele, orando e gemendo. E o Espírito Santo também gemendo. Glória a Jesus. É forte. Deus se quebranta e a resposta de Deus desce. Glória a Jesus. Então aquele povo clamou com angústia, muita angústia. Eles estavam ali clamando, pedindo socorro. Foi quando Deus, no nome de Jesus Cristo, providenciou a retirada deles dali, daquele lugar. Todo mundo já sabe, através de Moisés. Agora, eles queriam, de qualquer maneira, sair da escravidão, sair daquela situação. Quando eles viram Moisés representando Deus, e Deus tirando eles do Egito, do sofrimento, para uma terra onde ali teria a pátria deles, a bandeira deles. Ali eles iam ter o templo deles, a igreja, o sacerdote. A alegria foi enorme, foi grande. E eles estão andando 40 anos, para aqui, para lá. Tem uma nuvem que guia, que cobre eles do sol escaldante.
tem uma nuvem de fogo à noite para clarear e dirigir eles pelo deserto. Todo mundo sabe disso. O que me chama a atenção, sabe qual é? A alegria que eles tiveram lá atrás. Cantavam, se alegravam, dizendo: Deus nos libertou do Egito. Deus nos libertou de Faraó. As mulheres não vão ser mais escravas e abusadas pelo povo lá. Os homens vão deixar de ser como se fosse boi, camelo e cavalos para trabalhar no lugar dos animais. Os homens eram judiados. Todo mundo alegre. E Moisés representando Jesus na frente. Só que tem um porém. Mesmo Deus fazendo com que a pedra se desmanchasse em água para eles, porque no deserto não tinha água, teria que ser milagre. Mesmo Deus trazendo cordonizes, um tipo de uma ave que era alimento. Mesmo Deus dando o maná, que era um alimento, que tinha toda a nutrição, todos os nutrientes para o corpo. Eles viam milagre, viram o mar vermelho se abrir e Faraó morrer naquelas águas com seus soldados, e Deus poupou do povo de Deus ser atacado por Faraó. Muitos milagres. Porém, um dia, Moisés se levanta, ele olha para mais de 2 milhões de pessoas. Todos, quase todos, tinham ali uma pedra para apedrejar Moisés. Você sabe o que é isso? Para apedrejar Moisés. Por que será? Porque um pouquinho que Deus lançou uma prova neles. Quem sabe Deus fez um teste. Eu vou mandar o pão. O pão nunca faltou, diz a Bíblia. Mas quem sabe que um pequeno percurso, Deus faz um teste para ver como está o coração deles, se estão ligados em Deus, se glorificam a Deus, se têm temor, se são fiéis na falta do pão, na falta da água, na falta das necessidades. Quando eles perceberam que estava demorando a comida, demorando a água, pegaram em pedra para matar Moisés. Imagina vocês que todo o recurso ali era Moisés, abaixo de Deus. Era Deus quem usava Moisés. Se eles matam Moisés ali, Deus não ia ouvir aquele povo. Iam morrer todos à míngua ali no deserto. Isso me chama muito a atenção. Agora isso transportando para nós. Quantos cristãos estão na igreja? Nós estamos no caminho, atravessando o deserto. Nós temos uma jornada. Jesus disse: vós tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele venceu por nós. Aquele povo disse o que para Moisés? Temos saudade. Temos saudade das carnes que tinha no Egito, em abundância. Só que esse mesmo povo é aquele que clamou com angústia para Deus tirar eles dali. Isto chama-se ingratidão. Tem muitos cristãos dentro das igrejas que, enquanto tem nos seus armários a comida, enquanto estão pagando a luz e a água e comprando roupa e tendo condição, mesmo que seja razoável, a pessoa às vezes é até fiel na igreja, fiel ao seu pastor, ao seu dirigente, pronto para fazer de tudo. Mas é o bastante chegar ao aperto. Este aperto é necessário. Este aperto chama-se prova, provações, para Deus te conhecer melhor. Glória a Jesus. Eles começaram a ter saudades do Egito. Agora, para resumir essa mensagem, foi difícil, muito difícil, tirar aquele povo do Egito. Precisou de muitas pragas para poder Faraó abrir mão. Agora, observa uma coisa muito forte. Glória a Jesus. Era para eles ter esquecido o Egito, de tanto sofrimento que foi. Só que agora estão com saudade do Egito. Isso acontece com as pessoas dentro da igreja. Em meio às provações, em meio às guerras e às lutas que surgem para tirar você do evangelho,
para brecar você, para parar você nesse caminho, vem as saudades. Já viu aquele crente, aquela crente, às vezes até obreira, de repente, do nada, ele começa a falar muito quem era ele, de onde ele veio, ele começa a falar muita coisa, que ele era perigoso, ele era beberrão, vivia na prostituição, ele começa a falar muito quem era ele antes. Só que ele esquece de depois que fala tudo isso, fala: Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, me purifica. Tira da minha mente. Estou dando apenas uma palavra aqui, nessa rodinha de irmãos e irmãs. Ele esquece de pedir a Deus para cobrir com sangue. O que acontece? O diabo ouviu tudo. O próprio inimigo está sabendo por que está falando muita coisa do que eu fiz com ele no passado. Aí começa a se perseguir. Daqui a pouco sai o quê? Surge o quê? Começa a surgir uma solidão. Tem crentes que estão dentro da igreja e está tendo solidão. Tem crente que não pode ouvir uma música popular que lá no passado ele apreciava. E mesmo ele estando na igreja, quando ele ouve aquela música, ele sente uma solidão, ele sente lembranças. E quando ele começa a falar muita coisa que ele fez, que ela fazia, ou que ele fazia no passado, o inimigo chega novamente como que trazendo um carro lotado de tranqueiras, de perturbação, de demônios, para te perturbar novamente, porque você está lembrando muito o seu passado em momentos impróprios. Sabe, se você está num púlpito contando como um testemunho de vitória é uma coisa, mas aqueles assuntos que estão em roda de família, estão num churrasquinho de irmãos, e qualquer encontro um com o outro, cada um fala: eu fui pior do que você, eu fazia isso, fazia aquilo. Irmãos, guarde bem, meus seguidores, para você voltar a falar o que era do passado, você tem que estar alicerçado, você tem que estar verdadeiramente revestido, você tem que ter bastante grau de oração, porque você está mexendo lá atrás. Imagina aquela mulher, a prostituta que Jesus libertou ela de 7 demônios. Que tipo de demônios que eram aqueles? Demônios do baixo instinto moral, demônios da promiscuidade, da libertinagem, da orgia. Se ela começasse a falar toda hora entre as Maria no tempo de Jesus, ia bater saudades. Você pode até falar: não, mas o sangue de Cristo já me purificou, o sangue de Cristo já me lavou. Tudo bem, claro. A Bíblia diz: fostes santificado, fostes purificado, fostes lavado pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo nos purificou, o sangue perdoou e lavou. Agora, lembra que você ainda está na carne, ainda vive esta vida. Você não vive mais o mundo, o pecado, mas você está na carne. Você não já percebeu qualquer descuido que você tem, a inclinação da carne é pecar? Será que você é inocente disso? A inclinação é pecar? A pessoa que vivia com muita facilidade de ganhar um dinheiro, muita facilidade, sabe? Você já está entendendo, né? Muita facilidade, chegava o dinheiro em suas mãos, seja homem, seja mulher, muita facilidade chegava. Aí você vem no aperto, faltando coisas. Chega alguém que te oferece: vamos para lá. Você dá uma balançada, porque ainda estamos neste mundo. Esta carne, ela vai ser, glória a Jesus, transformada. Ela vai receber a incorruptibilidade e a imortalidade para entrar no céu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos passar pelo processo da morte. E quando Cristo vir buscar a sua igreja, diz a Bíblia que seremos gloriosamente transformados para receber o corpo glorificado. Mas enquanto você está neste mundo e nesta carne,
Jesus disse: orai e vigiai, para que não caia em tentação. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, versículo 10, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Veja quantas palavras para você se fortalecer, quanto cuidado que o Espírito Santo tem. Então é necessário ter muito cuidado, não ter saudade do Egito, não ter saudade do mundão do pecado. Olhe só para cima, para frente e prossiga. Procura se revestir do Espírito Santo. Não tenha saudade, nem lembranças de nada. Não deixe a solidão entrar em tua vida. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele preenche todos os requisitos da nossa alma. Ele preenche corpo, alma e espírito. A pessoa que está cheia do Espírito Santo não tem, de maneira alguma, absolutamente nenhuma condição de ter solidão, de ter ansiedade e de ter depressão. Estas coisas são obras malignas quando se dá brecha. Portanto, por isso temos que verdadeiramente se autoexaminar o que estamos vendo, o que estamos olhando, o que estamos distraídos. Comece-se, glória a Jesus, se autodoutrinar. Você pegue você mesmo por aqui, ó, e fala, ó, você agora vai aprender a ser um cristão a partir de hoje. Pega aquilo, você vai para a Bíblia agora. Pega você e fala, vai orar agora. Pega você e fala, põe a boca no pó, vai jejuar. Você mesmo ensina você. Porque o maior inimigo teu é você mesmo. Então, procure se autodoutrinar, que a vitória é tua em nome de Jesus. Oh, glória! Jesus é bom. A paz do Senhor, meus queridos. Procure compartilhar com outros e enviar comentários. Quando você manda um comentário, eu vejo o seu nome e eu levo na oração às madrugadas. Deus abençoe. Abraço do Pastoral do Cavalcante, Igreja Templo de Deus no Brasil, São Sebastião, Litoral Norte, São Paulo. Aleluia. Amém? Paz do Senhor. Um beijo.